O acordo do Homem-Aranha ser uma propriedade da Sony gerou controvérsias e versões alternativas diversas desse personagem, assim como desenhos animados muito bons e alguns extremamente estranhos. O que é um caso familiar é a série de 2003, que seguia com o nome Homem-Aranha, a nova série animada. O que chocou todos ao ver a série foi o seu estilo único de animação, que envelheceu muito mal, mas que para sua época de lançamento era a melhor animação até ali, parando para pensar que as animações dos anos 2000 seguiam o estilo padrão de Max Steel, que era horroroso. Ao contrário de todas as animações da época, essa aqui era feita em 3D, mas renderizada em 2D, nesse estilo cel shading, que, sério mesmo, eu amo essa animação e todo esse design de produção. A forma como ela gera cenas cinematográficas é demais. A maioria das cenas eram feitas à noite, já que eram muito mais fáceis de animar, mas a série se aproveita de vários aspectos incríveis do seu estilo, sombras, climas e até mesmo ambientações. Alguns episódios específicos seguem temas totalmente diferentes de uma animação convencional, já que a animação não sofreu com muitas censuras. Um claro exemplo disso foi o episódio do Lagarto, que tem toda uma narrativa de terror, suspense e uma ambientação simplesmente perfeita. Cenas no escuro, destacando cores específicas, takes e quadros renderizados como um quadrinho vivo, além de cenas de ação muito ambiciosas, simplesmente espetacular. No telhado. A animação, apesar de hoje em dia estar datado, era muito à frente do seu tempo, algo muito promissor para essa série. Saindo um pouco da parte técnica, vamos falar do que realmente importa nessa série, a história. Uma coisa estranha é de se pensar que essa série é uma suposta continuação dos filmes do Aranha do Tobey, seguindo basicamente as mesmas bases. Mary Jane, Harry e Peter são amigos, são os protagonistas dessa série, com seus próprios dilemas e defeitos. Harry tem que seguir o legado do seu pai, e que nessa história ele vai descobrindo que seu pai nunca foi o homem perfeito que ele tanto idolatra, seguindo a mesma base de odiar o Homem-Aranha por achar que ele matou o seu pai. Mary Jane ainda segue sendo o par romântico do Peter, mas diferente de outras versões, ela quer o Peter do lado dela por simplesmente gostar dele. Ela é o par romântico do Peter, mas também tem os seus dilemas com sua família e seus dilemas de atriz que não são tão explorados nessa série. Já o Peter é supostamente o nerdzinho misterioso que some o tempo todo, vive ocupado no mundo da lua, não cumpre promessas e sempre falta nos compromissos com seus amigos por supostamente estar ocupado. Eu amo esse Peter Parker, ele é tímido, vive fugindo da Mary Jane por entender que ela pode se machucar ao se envolver com ele graças à sua vida de Homem-Aranha. Do outro lado da moeda, nós temos o herói, o Homem-Aranha, a figura de inspiração, que aqui é considerado um criminoso por ser um herói mascarado. O Homem-Aranha daqui tem suas responsabilidades. Diferente de outras versões, ele entende as suas responsabilidades e não abandona elas para viver sua vida de Peter Parker. Não, quando necessário, ele não pensa duas vezes em agir. Vamos ver. Eu percorro as ruas salvando as pessoas e sou uma ameaça. Turbojet rouba uma fortuna e é um herói instantâneo. Talvez eu deva mudar a minha imagem. Eu sou o Homem-Aranha. As piadas estão presentes no Homem-Aranha em forma de sarcasmo e ironia. As suas piadas são muito mais cansadas, muito mais sarcásticas e irônicas. O engraçado desse Homem-Aranha é que mesmo fazendo piadas, ele parece ser extremamente frio, calmo, mantendo o controle de situações difíceis, coisa que eu particularmente não imagino o Homem-Aranha do Tom Holland, por exemplo, fazendo isso. Agarrar caminhões com teias, parar carros, perseguir vilões e manter o controle de toda a situação é algo extremamente difícil, mas que esse Homem-Aranha
consegue. A série em si não tem uma história central. A verdade é que cada episódio contém uma história específica, mas explorando uma coisa na trama, seja a vida pessoal do Peter, seu trabalho, seus amigos ou o próprio Homem-Aranha. Há episódios muito bons e há episódios um tanto ruins. A série não podia usar os vilões clássicos do Homem-Aranha. Por isso, a gente tem vilões, tipo no primeiro episódio que ele luta com o Buzz Lightyear, ou outro episódio que ele luta com a véia que usa uma espada. Há sim alguns vilões genéricos. Tem um episódio que a vilã é simplesmente uma aluna obcecada no Homem-Aranha, ou um vilão que é chefe de uma gangue de abutre, ou simplesmente dois gêmeos que controlam mentes. Os vilões eram algo original da série. Bom, não tinha uma base específica, eles não podiam usar os vilões clássicos do Homem-Aranha. Os vilões eram bizarros, mas claras inspirações dos vilões clássicos. Assim, a presença de alguns dos vilões do Homem-Aranha, como o Rei do Crime, Silver Sable, Kraven, Lagarto ou até mesmo Electro. Esses vilões são muito bons, principalmente do fato deles já existirem antes da série, por isso eles já sabem a origem que contar desses vilões e a interação deles com o Peter Parker. O foda é que os vilões são só pessoas normais que se tornam vilões por situações trágicas, o que realmente é muito triste. Como eu já disse, a série se aposta dessa animação para criar ambientes específicos para cada episódio. Há cenas extremamente interessantes de se assistir. O episódio do Lagarto que eu já mencionei lá atrás, que na minha opinião é um dos melhores da série, por ter todo esse tema de suspense, não só na sua arte, mas na forma que o episódio se move, a trilha sonora, tudo em si percorre para aquela narrativa. Nessa série, personagens morrem, armas de fogo aparecem, sangue e até episódios que tinham cenas de decapitação e certos palavrões simples eram presentes nessa série devido à falta de restrição, algo que poderia ter sido muito explorado em uma segunda temporada. Aqui, somos apresentados a Indy, uma rival romântica da Mary Jane, que no início não tem muita importância, mas que no final da série vai ter sim o seu valor. Mas sabe a diferença desse Homem-Aranha para todos os outros? Esse Homem-Aranha é muito mais frio. Como eu disse, ele é irônico, mantém a seriedade em diversos momentos. Esse Homem-Aranha não se importa em matar quando necessário, o que torna essa versão tão sombria. Não o fato dele matar alguns vilões, mas o fato dele agir de acordo com a situação. Peter Parker salva as pessoas a qualquer custo, mesmo que esse custo seja matar alguns de seus vilões. Onde temos aqui o episódio final, onde os gêmeos que têm poderes de controle mental escapam e o Homem-Aranha tem que parar eles. Óbvio que dá tudo certo, o Homem-Aranha prende eles, mas acontece que o Kraven retorna para a cidade em busca de machucar o Homem-Aranha, matando a própria Mary Jane. Sim, a Mary Jane morre. Peter é cercado por vingança, decide então usar as suas próprias mãos. Um homem frio, sem nenhuma piedade. Uma figura de vingança que tá quase matando o Kraven com suas próprias mãos. O Homem-Aranha é muito mais frio e não tem medo de agir para situações muito mais drásticas. Esse Homem-Aranha não tem medo de quebrar a sua regra. O mais interessante é que o Kraven não matou a Mary Jane. O que acontece, o plot twist desse episódio, é que tudo isso foi manipulação dos gêmeos na cabeça do Homem-Aranha. O que assim faz o Homem-Aranha caçar os gêmeos, que infelizmente coloca a Indy em coma, empurrando ela de um prédio, sendo manipulado pela gêmea do mal. Homem-Aranha mata a garota, ela fica em coma permanente, destruindo assim o legado de um herói, mostrando como seus poderes machucam os outros ao seu redor. Peter se sente culpado, mas não é por algo que ele não fez. Dessa vez, ele realmente tinha culpa na situação. Não importava se aquilo era um acidente, ele matou a própria garota. Fazendo assim, o Homem-Aranha caçar os gêmeos e explodir um armazém com eles dentro, matando os próprios, tomando medidas drásticas novamente. O mais interessante nisso é que, mesmo sem citações ao tio Ben, tia May, o Peter sabe da sua responsabilidade e que, mesmo sendo odiado pela cidade inteira, machucando todos ao seu redor, ele decide pendurar as teias. Não tem uma segunda chance, não tem inspirações, ele realmente desistiu. Então, é hora de dizer adeus, Homem-Aranha.